Olá a todos, na aula de hoje nós vamos tratar sobre o assunto neoplasias, voltado para dentro da área de enfermagem, onde nós vamos procurar, dentro desse assunto, trazer pontos específicos que nós precisamos saber teoricamente para utilizar no nosso dia de trabalho. Algumas considerações iniciais. O câncer ele tem uma ampla distribuição mundial, inclusive aqui na nossa cidade, né? Mas a referência aqui do livro que foi repassado para vocês no plano de aula ensino mostra essa questão epidemiológica nos Estados Unidos, onde o câncer é a segunda causa de morte, né? Perdendo apenas para doenças cardiovasculares, que foi o assunto que nós falamos anteriormente. O câncer, eles são desordens ou desregulação da multiplicação celular. Então, quando essa célula, por diversos motivos que nós vamos ver no decorrer da aula, perde o seu controle replicativo, principalmente por influências do material genético, de danos do material genético, de mutação. Então, essas células, elas perdem o seu controle replicativo e aí vai acontecer um crescimento tecidual, né, que normalmente a gente chama de tumor. A gente tem algumas neoplasias, né, algumas benignas e outras malignas. Dentre as neoplasias malignas, nós temos algumas bem conhecidas e que nós ouvimos falar muito na televisão, nos jornais, né, artistas sendo acometidos, por exemplo, por câncer como o linfoma de Hodgkin, né, que é um câncer curável quando detectável precocemente. O linfoma de Hodgkin é um câncer do sistema linfático e, como eu falei para vocês, ele é um câncer, quando descoberto a tempo, ele é curável. Ele tem uma alta taxa de resolução desse problema. Nós temos os adenocarcinomas, como por exemplo o adenocarcinoma pancreático, né, que é altamente deletério, né, tem um alto índice de mortalidade. Então nós temos dentro desses tumores uma grande variedade, né, e hoje adianto para vocês o que a gente vem falando em outros assuntos na questão do local, né, onde é localizado o órgão, o local, a capacidade dessa neoplasia conseguir migrar, que é a metástase que a gente vai ver, migrar para outros tecidos, para outros locais. Nós temos alguns fatores relacionados com o controle do câncer, né? Primeiro, para eu intervir, a gente já tem falado isso para outros assuntos, para eu fazer intervenções, eu preciso conhecer. Antes de qualquer coisa, eu preciso conhecer. E no câncer não é diferente. Então, para eu fazer um controle, eu preciso antes de, primeiro, ter o entendimento da causa e patogenia, que é o que a gente vai conversar. É de um assunto muito profundo na questão das neoplasias, do câncer. Então a gente vai falar de forma superficial. Tudo que a gente possa falar aqui ainda é superficial sobre esse assunto. Mas nós temos referências, nós temos os livros para aprofundar essas questões. Então o entendimento de causa e patogenia é importante para o controle e normalmente está envolvido com bases moleculares, com genética, né, que nós não vamos entrar nessa questão, nesse aprofundamento aqui, nesse momento. Outros fatores relacionados com o controle, as propriedades morfológicas e biológicas básicas dos tumores, que nós precisamos conhecer, como eu falei para vocês, esse tipo de câncer, o tipo de tumor, isso é importante eu ter o conhecimento em relação a isso. A questão da interação desse tumor com o hospedeiro, a localização desse tumor, como nós já falamos, né? Em que órgão? É um órgão importante? É um órgão que vai perder a sua funcionalidade, nós não conseguimos sobreviver sem ele? Então tudo isso leva em consideração. Então essas interações do tumor com o hospedeiro. E a resposta do hospedeiro ao tumores, que são principalmente através da nossa resposta imunológica. Então aqui dentro, alguns fatores são importantes de eu ter entendimento e a aula vai perpassar por essas questões, pelas questões moleculares, pelas questões genéticas e pela imunologia, que são assuntos que nós já vimos em outras oportunidades. O plano de aula de vocês pede que nós falamos um pouco sobre a nomenclatura
Então essas nomenclaturas nós vimos no nosso dia a dia, né, os termos que são usados. Então, primeiro que uma das nomenclaturas é a oncologia, né, que é o estudo de tumores ou neoplasma. Esse termo oncos, ele significa tumor. Então, a oncologia é a área, né, que os profissionais de enfermagem também podem atuar, né, e que trata nessa questão do estudo dos tumores e neoplasma. A neoplasia, que significa novo crescimento, né, ou muitas vezes eu vou ouvir esse termo na literatura, neoplasma, que significa uma massa anormal de tecido, que persiste, que se mantém mesmo após a interrupção do estímulo fisiológico do crescimento. Não podemos esquecer que nós temos vários fatores, como por exemplo a questão hormonal envolvida na formação dessa massa anormal, né, desse tumor, que pode ser benigno ou não. Então, a questão hormonal, a questão fisiológica, ela influencia. Então, muitas das vezes eu tenho tumores, eu tenho essas massas teciduais anormais, que quando cessa o estímulo, por exemplo, a produção de um determinado hormônio que está propiciando esse crescimento anormal do tecido, ele desaparece, ele decresce, mas em muitas situações isso persiste, e aí eu tenho uma neoplasia ou neoplasma. Como nós vimos, eu tenho dois tipos de tumores, os tumores benignos e os tumores malignos. Então, o tumor benigno é uma massa, né, localizada que não consegue disseminar para outros sítios. Então, ela fica restrita em um determinado ponto, né, do órgão, do tecido. O tecido é a musculatura lisa do endométrio, por exemplo. Então, ela permanece localizada lá. E eu tenho os tumores malignos, que são os neoplasmas que a gente falou no conceito anterior, que pode invadir e destruir estruturas adjacentes. E aí está o grande problema. Então, essa massa tecidual anormal que cresceu, ela ganha a capacidade de invadir outros ambientes. Então, ela não é mais localizada como acontece com o tumor benigno. Não, ela cresce em um determinado ponto, né, do órgão, e depois ela tem a capacidade de invadir ou de destruir estruturas adjacentes, ou seja, próximo, perto de onde está essa massa tecidual anormal crescendo. Há um tempo atrás, as pessoas me perguntavam por que o tumor mata, se ele é as nossas próprias células que perderam o seu controle replicativo. Então nós vamos entender, e eu quero adiantar já desde já isso, é que, como nós estamos vendo aqui nos tumores malignos, ele vai promover o quê? Destruição de tecidos adjacentes, de estruturas adjacentes. Então, se esse tumor maligno ele está localizado em um órgão importante, como o fígado, por exemplo, como o pulmão, como o sistema nervoso central, ele vai destruir esses tecidos adjacentes. E isso não é mais novidade para nós, porque nós já vimos falando nessa questão de dano tecidual desde lá da inflamação aguda, inflamação crônica. E aqui também dentro dos tumores, né, do câncer, nós vamos ver também que esses tumores malignos eles são capazes de destruir. E vai destruir tecido e vai perder a funcionalidade desse órgão. Então esses são um dos malefícios que essa massa anormal de tecido está crescendo vai promover. Os tumores malignos eles são capazes também de disseminar para sítios distantes, que é o que a gente ouve muito falar, que é a questão da metástase. Então ele inicia uma massa tumoral em um determinado ponto, mas como ele é maligno, ele tem a capacidade de invadir, tem capacidade de destruir tecidos adjacentes e essas células podem sair desse ponto, desse foco e migrar para outro ambiente. E lá elas vão se instalar e causar novo crescimento de massa de tecido anormal, vão invadir tecido, vão destruir tecidos. Tá? Então, esses tumores malignos, eles têm essa capacidade. Nós precisamos entender dos tumores que nós temos dois componentes básicos dos tumores, seja eles maligno ou benigno, né? Nós estamos falando agora no geral, que são dois componentes básicos, são os parênquimas e o estroma, que a gente pode olhar aqui nessa imagem, né? Então aqui eu tenho um corte histológico mostrando um tumor, onde eu tenho a região do parênquima e esta região que envolve o parênquima eu tenho o estroma.
Então, o parênquima ele é formado por células neoplásicas clonais. Então, é aqui dentro que estão as células que, por terem sofrido mutações, por terem sofrido mudança no seu material genético, elas vão perder o seu controle replicativo, que são as células neoplásicas. E elas são clonais porque basta uma célula para ela se multiplicar grandemente, ou seja, ela formou vários clones. Por isso a gente diz que dentro do parênquima eu tenho a formação de células neoplásicas clonais, são clones de uma única célula que perdeu o seu controle replicativo, ou de um grupo de células que foram afetadas da mesma forma pelo fator externo e agora perderam o seu controle replicativo e vão ficar aí dentro do parênquima. O estroma, que é essa região que envolve o parênquima, que nós vimos aqui. Então é só para a gente entender, a gente está falando aqui de tumores tanto benigno quanto maligno. No estroma, ele é formado por tecido conjuntivo, né? É o que compõe isso aqui. Vasos sanguíneos, né? Não esqueçam que este tumor, que esse parênquima dessas células que estão se reproduzindo, elas precisam de suprimento, né? E quem é que leva o suprimento que nós já falamos? Corrente sanguínea. Né? Então, aqui em volta desse tumor, e é uma das questões essenciais para esses tumores, principalmente para os malignos, para persistirem, para o seu nível de crescimento, é essa capacidade de angiogênese, formação de novos capilares sanguíneos, aqui em volta do estroma, como nós vimos, que é onde eles estão, que vão levar os suprimentos para essa região parênquimática. Aqui nessa região do estroma, que é o que envolve a região parênquimática, eu tenho a presença também de células do sistema imunológico. Nós não podemos esquecer que o nosso sistema imunológico ele é vigilante para eliminar qualquer antígeno. E antígeno nós vimos que é qualquer elemento, inclusive um elemento celular, que difere do próprio. Né? Então, uma célula que perdeu seu controle replicativo, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ela tem as suas expressões de proteínas de superfície indicando que ela já não é mais própria, que ela está alterada. Então, aqui nessa região do estroma, nós vamos encontrar também essas células migrando, essas células do sistema imune, para combater esta célula que está estranha. Então, macrófagos, linfócitos vão estar presentes aí nesta região. O crescimento dessa massa, desse tumor, ou a evolução dele, ele depende desse estroma aqui, né? Então, eu consigo segurar, eu consigo reter, essa minha vigilância conseguiu manter essas células que perderam o seu controle replicativo localizada, né? Então, o crescimento e evolução depende desse estroma. O suprimento sanguíneo estromal é crítico para as células tumorais, como eu falei. Então, eu preciso ter um suprimento sanguíneo do parênquima, né? Então, a angiogênese, a formação de capilares que vão trazer para cá substâncias nutritivas para manter essa célula replicando. Não esqueça que para eu replicar, eu preciso de substrato, né? Para uma célula se duplicar em duas, ela precisa de substrato. E quem é que faz a circulação desses elementos? Tanto elementos nutricionais quanto elementos envolvidos na respiração celular, corrente sanguínea. Então, o suprimento sanguíneo estromal ele é crítico para essas células tumorais. Então, aqui dentro desse parênquima, se eu não tiver um determinado suprimento adequado, essas células não que vão morrer, mas elas podem ser suprimidas, ou seja, diminuir o seu crescimento. E isso, inclusive, é um dos diversos fatores que está envolvido no crescimento dessa massa tecidual anormal, que é o tumor, e no tumor que nós estamos falando aqui, tanto o benigno quanto o maligno. Dentro dos tumores benignos, nós temos algumas nomenclaturas. Então, por exemplo, tumores de células mesenquimais, eles estão designados pelo sufixo -oma, né? Então, por exemplo, fibroma, condroma, eles são tumores benignos e eles recebem essa denominação. Então, vejam que o tumor ele recebe a denominação dependendo de quem? De qual tecido deu origem. Qual foi a célula
que perdeu o controle replicativo, que sofreu alteração do material genético e perdeu o seu controle replicativo, né? Foi uma célula mesenquimal? Foi uma célula epitelial, como acontece aqui nos tumores epiteliais? E para os tumores epiteliais benignos, a gente tem uma classificação diversa, que depende de quem? Da origem da célula que sofreu alteração e está formando a massa, do padrão e arquitetura microscópica, né? Então, tudo isso depende para eu classificar. Mas, de forma geral, elas recebem esse sufixo oma, como acontece, por exemplo, aqui, o adenoma, que é um neoplasma derivado das glândulas, os papilomas, que são projeções macroscópicas verrucosas. Isso é comum de nós vermos, nós vamos ver muito isso dentro da nossa área, né? Nas nossas palestras de educação sexual, nós vamos ver esse tipo de... Ou no atendimento mesmo a adolescentes ou parturientes, enfim, são muito acometidas por essas questões. Então, não esqueça que nós estamos falando de tumores benignos, os tumores mais simples, né? Então, o papiloma, que são as projeções macroscópicas verrucosas, né? Envolvidas principalmente com infecção sexualmente transmissível. E aqui quem promove reconhecidamente, como a gente já sabe, é o vírus HPV que promove. Então, olha só, há o crescimento aqui de uma massa celular anormal, né? Que é o papiloma, que são projeções macroscópicas verrucosas. Nós temos os cistadenomas, que é a formação de grandes massas císticas, e isso acontece muito na região ovariana, como a gente pode ver aqui, Então aqui eu tenho um cistadenoma imenso, olha o tamanho do ovário e olha o tamanho desse cistadenoma. Então, a formação de uma grande massa cística formada, mas ainda nós estamos falando de tumores benignos, massas localizadas, massas retidas em um determinado ponto. Nós temos os pólipos também, que é muito comum da gente ver, principalmente no lúmen gástrico, né? Então, os pólipos, eles são tumores benignos, são caracterizados pela projeção macroscópica da superfície da mucosa. Então, aqui eu tenho uma região da mucosa gástrica, mostrando esses tumores benignos que a gente chama de pólipos. Aqui a histologia, mostrando que ele é externo, né? Ele é uma projeção, como a gente vê. Aqui está a superfície do epitélio, do lúmen gástrico, e aqui está a projeção da massa celular anormal que a gente está vendo aqui, que são os pólipos. Então, esses tumores são tumores benignos e que nós vamos ver muito no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, nas diversas áreas que a enfermagem pode atuar. E aí nós temos a segunda categoria, que é os tumores malignos. A nomenclatura deles segue o mesmo esquema usado para neoplasia benignas, né? Com esse sufixo oma, né? Com adição de algumas expressões. Então, por exemplo, os sarcomas, né? Olha aí, novamente, voltando à questão da origem. Qual foi a célula que deu origem a essa massa tecidual, a esse tumor? Então, os sarcomas, eles têm origem do tecido mesenquimal, né? Que do grego, né, o sarcoma, sar, significa feito de carne, né? Feito de carne. Então, esses tumores carnosos, assim, que a gente pode definir, mas de origem de tecido mesenquimal. Nós temos nos tumores malignos os carcinomas, que é a origem nas células epiteliais, né? Então, um exemplo, adenocarcinoma de células renais, nós não podemos esquecer que epitélio não é só epitélio da pele superficial, né? Temos tecido epitelial, células epiteliais revestindo as nossas mucosas, revestindo, por exemplo, determinados órgãos, como os rins, por exemplo. Então, nós temos os carcinomas, adenocarcinoma de células renais, por exemplo. Qual é a origem? A célula do epitélio renal perdeu a sua capacidade de controle replicativo e está formando agora essa massa. Nós temos teratomas, né, que é a origem de células totipotentes. Em algum momento nós já falamos em questão do que são células totipotentes. São aquelas células que têm capacidade de dar origem a quem? A diversos tipos teciduais, né? Então, essas células
elas dão origem. Então, quando nós falamos, por exemplo, da formação de células do sistema imune, nós vimos que na medula óssea nós temos a célula-mãe, ou a célula pluripotente, totipotente, que é capaz de dar origem a diversos tipos celulares, às hemácias, aos macrófagos, aos linfócitos. Essas células totipotentes, elas permanecem em alguns tecidos, como, por exemplo, ovários, testículos. É muito comum de ter células totipotentes, com capacidade de dar origem a outros tipos celulares e, consequentemente, a outros tipos teciduais. Então, elas têm a capacidade de diferenciar em qualquer tipo celular. E aí, quando eu tenho um teratoma, eu vou ter um tumor que muitas das vezes até assusta, né? Eu já vi muito relato em relação a isso, principalmente em teratomas, em que vão mimetizar, por exemplo, alguns tecidos, né? Então, veja só, lá no ovário tem a célula totipotente. Essa célula totipotente, ela perde a sua capacidade replicativa e vai dar origem a algum outro tecido. Pode ser um pedaço de osso, epitélio, músculo, gordura, nervo. Aqui nós temos exemplo de um tumor cístico ovariano, que é um teratoma, onde nós vemos a presença de pelos, de material sebáceo e até de dente. Veja, nós estamos falando de um teratoma cístico, de um tumor cístico lá no ovário. E olha quantos tipos teciduais essas células formaram, né? Então isso é até assustador. Eu já vi muitos relatos em questão de zonas mais afastadas, interiores, que isso assusta demais quando você retira esses tumores, esses teratomas, e aí vê a presença de dentes, de ossos, né? Então tudo isso é porque uma célula totipotente que está presente no ovário, que está presente no testículo, ou em qualquer outro local, tá? Eu estou dando exemplo de onde é mais comum a gente encontrar esses teratomas. Elas dão origem a essas, vamos dizer assim, aberrações, tá? Então não podemos nos assustar a partir de agora com isso, porque nós já sabemos que isso vem da origem de células teciduais totipotentes que dão origem a essa diversidade de tecidos, e a gente encontra aí nesses teratomas e o exemplo desse tumor cístico ovariano. As neoplasias, ela tem diversas nomenclaturas. Eu coloquei aqui para vocês uma tabela e tem no material de vocês, nas referências, para vocês acompanharem depois, né? As principais neoplasias, as neoplasias mais comuns, a nomenclatura dos tumores, o tecido de origem, como a gente já falou, que é essencial, né? Quando ele é benigno e quando ele é maligno. Então é só para a questão mesmo de ampliar o conhecimento e ver a diversidade de tumores que a gente pode ter em diversas regiões do nosso corpo. Então nós falamos de tumores benignos e tumores malignos. Então nós precisamos saber o que diferencia um do outro. Nós já vimos até agora algumas diferenças. Os tumores benignos são localizados, os tumores malignos, eles são invasivos, eles destroem o tecido, eles fazem metástase, né? Então nós temos, para diferenciar tumores malignos e benignos, algumas características, como por exemplo a diferenciação e anaplasia. Então os tumores benignos, eles são células bem diferenciadas, né? Então as células neoplásicas lembram a célula normal. Então em tumores benignos, por exemplo, do colo do útero ou do tecido muscular liso do útero, muitas das vezes é até difícil fazer o diagnóstico, demonstrar, inclusive histologicamente, que ali tem um tumor, porque essas células neoplásicas, elas lembram muito a célula normal, né? Que é o músculo liso que forma lá o tecido do útero. Então é difícil, mas nós vamos ver um pouquinho mais lá para frente como é que a gente consegue definir, porque o diagnóstico desses tumores, ele não é só histológico, eu tenho várias outras formas de fazer o diagnóstico desses tumores. Só que um patologista bem experiente, ele vai ver que eu tenho, né, em determinado ponto, mesmo histologicamente, uma massa distinta que revela essa característica neoplásia. Mas essas células são muito parecidas com a célula normal. Então nós estamos falando aqui de diferenciação celular. Então se eu sei que é tecido muscular liso, eu vou procurar células que estejam alteradas para definir se ali tem um tumor ou não.
Os tumores malignos são células indiferenciadas, né? Células neoplásicas, elas diferem morfologicamente das células normais. Né? Quando eu digo morfologicamente, eu volto em questões que nós já falamos, como, por exemplo, alteração nuclear, volume dessa célula, né? Principalmente nuclear, porque eu já falei para vocês aqui que as neoplasias estão envolvidas muito com mutação, desarranjo do material genético. Mas vejam que é um desarranjo que não leva a célula à morte. É um desarranjo, é um fator ambiental, é um efeito ambiental que promoveu a mudança do material genético. Mas essa mudança não foi tão significativa que levou a célula à morte. Não, lembra quando nós falamos lá de morte celular? Né? De necrose, de apoptose? Então, a necrose, quando há o dano abrupto do DNA, destruição, a célula morre. Aqui nessa situação, houve sim alteração do material genético, mas foi um dano que não levou a célula à morte, mas fez com que ela perdesse, por exemplo, seu controle replicativo. Tá? Então, a gente precisa diferenciar muito bem essa questão. Outro fator para distinguir tumores malignos e benignos é a taxa de crescimento. Então, tumores com excesso de produção celular em relação à morte celular. Então, por exemplo, o crescimento desse tumor está muito relacionado entre essa taxa. Quanto de clone, ou seja, quantas células eu consegui produzir, quantas células morreram. Então, essa taxa de crescimento, né, e de morte celular influencia aqui no tamanho, por exemplo, desses tumores. Então, geralmente, essa taxa em tumores malignos tem um excesso de produção celular em relação à morte celular, ou seja, tem mais multiplicação celular do que morte celular. E aí, isso é muito característico de quem? Dos tumores malignos. Fatores hormonais e suprimento sanguíneo influenciam na taxa de crescimento, nós vimos. Então, o suprimento nutricional, né? Suprimento sanguíneo, a gente já sabe que é nutriente, que é oxigênio que o sangue leva. Ele influencia também aí nessa taxa de crescimento. Então, os tumores malignos, eles crescem mais rápido, né? Eles geralmente têm uma taxa de multiplicação celular muito maior do que a taxa de morte, tá? Mas entendam que esse tumor não é de uma hora para outra, tá? O crescimento dele, então, às vezes você descobre um câncer, mas ele já está aí instalado há 10 anos atrás. É muito comum da gente ouvir isso dos oncologistas, né? Não, eu consegui fazer a detecção do tumor agora, mas ele é antigo, ele já é de 10 anos atrás, tá? Então, não quer dizer que de um dia para outro isso vai crescer, tá? Então, entendam essa questão. Outro ponto de diferenciação é invasão local e metástase. Os tumores benignos, o crescimento é localizado, como nós já vimos, sem invadir tecidos distantes. Ele fica restrito naquela região, né? Então, ó, aqui tá as células que perderam seu controle replicativo e ele fica restrito, diferente dos tumores malignos, que ele tem um crescimento infiltrado, ó. Então ele não fica retido. Ele está infiltrando, ele está migrando para outras regiões, ele está invadindo outros tecidos, ele está destruindo tecidos aqui adjacentes, próximos onde esse tumor está se desenvolvendo. E eu volto a repetir para vocês, se esse tumor está instalado num órgão importante, num órgão em que as células não têm a capacidade de se replicar novamente, se o dano é significativo, inclusive da matriz extracelular, como nós vimos lá quando falamos de fibrose, que acontece lá no fígado, quanto maior a destruição, mais esse órgão vai perder a sua funcionalidade. Então ele vai destruir esses tecidos. Então eu destruir hepatócitos destruídos não vão cumprir a sua funcionalidade. E o órgão vai perder a sua funcionalidade. E dependendo da importância que ele tem para o meu macrosistema humano, vai ter uma maior ou menor representatividade. Esses tumores, como eles infiltram, como eles invadem tecidos adjacentes, eles podem cair, inclusive, em outros ambientes, como o sistema linfático e o sistema hematológico.
E aí eu já falei para vocês algumas vezes, inclusive quando falamos de micro-organismo, quando eles são carreados para a corrente sanguínea. Agora, no caso dessas células que perderam seu controle replicativo, quando caírem na corrente sanguínea, elas vão ser levadas para diversos locais. E aí ela vai se instalar em diversos locais, né? Então cai no sistema linfático. Nós vimos que o sistema linfático tem comunicação com a corrente sanguínea e daqui a pouco essas células podem se disseminar. Então eu posso começar com um tumor maligno pontual, né? Então eu tenho um câncer de pele, mas daqui a pouco essas células, elas infiltraram, elas invadiram, elas se disseminaram, e esse câncer de pele agora se instalou lá no fígado, se instalou lá no estômago, se instalou em qualquer outro órgão, porque agora ela caiu no principal veículo, que são nossos líquidos corpóreos, que são feitos pelo nosso sistema linfático e pelo nosso sistema hematológico. Como eu falei para vocês no início da aula, o câncer está envolvido muito com questões moleculares, com questão de genética, né, celular. Então nós temos fatores moleculares relacionados com câncer. E o principal deles é o dano genético não letal. Como eu falei para vocês, é um dano no material genético que não induziu esta célula a morrer, nem por necrose, nem por apoptose, né? Foi um dano genético promovido por ações de agentes ambientais. E quais são esses agentes ambientais? Substâncias químicas, radiação, micro-organismos. Nós temos muito micro-organismo, principalmente vírus, que são quem chama de vírus oncogênicos, né? O HTLV, o Epstein-Barr, o HPV, que nós conhecemos muito bem, que vivemos a nossa realidade do dia a dia e vemos que ele é muito comum. Então, substâncias químicas, radiação, vírus, eles causam danos no material genético, né? Que não leva essa célula à morte, mas modifica o seu material genético. E essas ações vão levar, por exemplo, a mutações. E aí pode ser mutação em diversas regiões do material genético. Então, por exemplo, pode ser uma mutação. Então, olha só, o fator ambiental, o agente ambiental produziu uma mudança no material genético, promovendo mutação. E essa mutação pode ser em locais específicos desse material genético. Pode ser em proto-oncogenes, né? Nós já ouvimos alguma vez falar em oncogenes. Os oncogenes são genes, né, presentes no nosso material genético, que agora foi modificado por esses fatores ambientais, né? Esses oncogenes estão relacionados com promotores do crescimento celular ou da regulação da multiplicação celular. Então, se ela sofreu uma mutação, ela vai agora não estar mais organizado, né? E aí pode fazer com que essa minha célula aqui perca o controle replicativo. Então, uma mutação em oncogenes pode promover a perda do controle replicativo. Genes supressores de tumores, né? Então nós temos no nosso material genético alguns genes envolvidos com a supressão de tumor, né? Então, se houve uma mudança lá, ele perdeu essa capacidade de suprimir a formação de tumores. Então ele, né, a função normal dele é inibir esse crescimento para não formar tumores. Nós vimos que para formar aquela massa nada mais é do que a multiplicação celular, que é o crescimento, né, formando aquela massa tecidual que nós vimos lá. Então, se esses genes responsáveis por essa supressão perderem a sua funcionalidade, eu vou perder também essa característica de suprimir o crescimento e a formação desses tumores. Essa mutação, essa mudança promovida por esses agentes ambientais, pode ser um gene que regula a morte celular programada, né? Inclusive, muitas células tumorais são células imortais, né? A gente ouve muito falar nessa questão. Então, nós vimos que uma célula danificada, uma célula senescente, ela entra em morte celular, por apoptose ou por necrose. Isso é o natural, isso é o fisiológico. Agora, se esses genes que regulam essa morte celular programada, como a apoptose, por exemplo, foi modificado, foi mutado, agora essa célula pode, inclusive, perder a sua capacidade, né, ou ganhar a capacidade de imortalidade. E isso aí é um grande problema,
né? Porque quando as células perdem a sua funcionalidade, fisiologicamente elas são eliminadas, né? Por diversas formas, diversas vias, inclusive alguma nós já conversamos. Genes envolvidos no reparo do DNA. Então, DNA ele sofre pequenos danos, né? Então, por exemplo, se submete a uma radiação, a uma determinada substância química, e não foi suficiente para promover, por exemplo, uma mutação. Eu tenho genes envolvidos nesse reparo do material genético, mas se ele perder totalmente o controle, se ele for mudado, ele perde a sua funcionalidade. Então, se nós pudermos entender aqui de forma geral, há uma mudança no material genético, em pontos importantes que são esses genes que nós conversamos. E isso faz com que a célula perca o quê? O seu controle replicativo, né? Inclusive tornando-se imortal, crescendo de forma descontrolada, tá? Aqui nós vimos que vai formar aquelas massas que nós conversamos. Esses tumores, eles são formados por esses fatores, né? Essas células vão perder o seu controle replicativo, mas quando nós conversamos de imunologia, nós vimos que tudo que torna-se estranho para o meu sistema, ele é eliminado pelo meu sistema imunológico. Eu tenho um sistema de vigilância ali. Então eu tenho uma defesa do hospedeiro contra essas células que foram danificadas, que mutaram e que agora estão se replicando de forma descontrolada, né? Então, os tumores, eles não são completamente próprios, né? Então, por que não é próprio? Porque a célula que sofreu modificação, ela torna-se estranha dentro do meu sistema. E o sistema imunológico vai entrar em ação para eliminá-lo. Então, como eles não são completamente próprios, eles podem ser reconhecidos e eliminados pelo nosso sistema imunológico, que vai cumprir a sua principal função, que é eliminar substâncias estranhas do nosso sistema. Ele faz isso através dos mecanismos efetores antitumorais. E aí, qual a parte do sistema imunológico que faz isso? Principalmente, majoritariamente, mediado por células. Então, são as nossas células do sistema imunológico que vão reconhecer que aquelas células não fazem tão estranhas, tão modificadas, não são mais próprias, né? Então, é as células que vão fazer isso. E, primordialmente, vai ser feito pelo linfócito citotóxico ou linfócito TCD8, que nós já conversamos também quando falamos de imunologia. Então, ele tem um papel protetor contra neoplasma, né? Associado, por exemplo, a fatores ambientais que nós vimos. Então, o vírus do Epstein-Barr, o vírus do HPV promoveu uma mudança na célula, no material genético. Essa célula perdeu seu controle replicativo e ela vai sinalizar de alguma forma, apresentando na superfície alguma proteína dizendo, olha, eu estou infectada por um vírus. Isso nós já vimos na imunologia. E aí o linfócito T citotóxico se liga, reconhece e destrói aquela célula. Então, se ele destrói a célula no início, no momento em que ela perdeu o seu controle replicativo ou está modificada pela infecção por um micro-organismo, ela não vai formar os clones, não vai formar, consequentemente, o tumor. Então, é por isso que os citotóxicos reconhecem e destroem a célula imediatamente, impedindo com que essas células se repliquem e vá formar os tumores. Nós temos ainda a célula natural killer, que tem função similar ao citotóxico, que é de destruição de células tumorais, né? Ela difere um pouquinho porque a natural killer ela não precisa de sensibilização, ela não precisa de uma sinalização mais complexa como o citotóxico precisa, né? O citotóxico precisa que a célula infectada apresente via MHC a molécula estranha, né? Sinalize, e aí ele vai, se liga e cumpre a sua função. A natural killer não, ela não precisa dessa sensibilização prévia. Ela vai e destrói. Quando ela vê que a célula está alterada, como por exemplo, a célula sofreu um dano no material genético, e aí tem a apresentação, ela reconhece e aí é destruída imediatamente. Os macrófagos ele tem papel, mas aqui majoritariamente são os linfócitos, né? Linfócitos citotóxicos, célula natural killer. Os macrófagos ainda não está muito bem definido, mas nós vimos que ele migra lá para a região onde está o tumor, né? Lá eu vejo o macrófago, lá eu vejo os linfócitos presentes fazendo a vigilância, né? Então eles estão envolvidos de alguma forma que ainda não se tem o entendimento, porque a função dele é a fagocitose. E eu não tenho como fagocitar um tumor, mas eu tenho como fagocitar uma célula
única, uma unidade celular modificada. Ele está também envolvido nessa questão de supressão de tumores, de evitar com que não forme os tumores, porque ele está envolvido com citotoxicidade contra as células tumorais através de produção de substâncias como as espécies reativas de oxigênio e como o TNF-alfa, que são substâncias, né? Então a imagem aqui mostra para vocês o principal, né? A principal célula envolvida no controle nessa defesa contra tumores. Então aqui eu tenho o linfócito TCD8, ele reconhece uma célula modificada, estranha ou a célula-alvo, através do antígeno que ela está apresentando através do MHC de classe 1. Se esse antígeno for estranho, por exemplo, se a célula estiver infectada por um vírus, ela vai apresentar uma proteína viral aqui na superfície. E aí o linfócito vem, liga, vê que esse antígeno é diferente e aí lança suas substâncias, suas granzimas para destruir essa célula. Então essa célula vai morrer. Ela não vai ter a capacidade de formar novos clones, aquela massa que é a massa tumoral que nós vimos anteriormente. A natural killer, ela não precisa de sensibilização prévia, como nós vimos. Quando ela identifica pequenas modificações na superfície da célula, ela já entra em ação, né? Destruindo, então fazendo a mesma função, ela também é uma célula citotóxica. Então nós vimos que a principal célula envolvida é o linfócito TCD8, ou linfócito citotóxico. Ele que está envolvido no principal mecanismo imunológico de defesa contra os tumores. Ele reconhece antígeno citoplasmático via MHC de classe 1, como nós já vimos, né? E aqui a figura mostra para vocês como é que isso vai acontecer. Então aqui eu tenho uma célula, pode ser célula de qualquer tecido, onde ela está apresentando via MHC de classe 1 antígeno próprio. O linfócito TCD8 vem e se liga, reconhece que esse antígeno é o próprio e aí não vai destruir essa célula, né? Ele liga, reconhece que é o próprio, desliga e continua a sua vigilância. Na questão das células modificadas, alteradas, eu vou ter as minhas modificações. Então, por exemplo, eu tenho uma célula alterada, produto de oncogene ou gene supressor de um tumor mutado. Então, essa célula sofreu uma mutação, ela vai apresentar aqui na superfície, dizendo, através de MHC de classe 1 para o linfócito TCD8, olha, eu estou estranho, né? Houve uma mutação, houve uma mudança, né? Ou está sendo expresso alguma proteína promovida pelos oncogenes, e aí o linfócito vem e destrói, né? Vem e destrói. Outra forma de reconhecimento, o linfócito TCD8 vem e se liga também via MHC de classe 1, né? Uma proteína própria mutada. Então, ele identifica que tem uma proteína estranha. E essa proteína é produto de quem? De um gene que foi alterado através da mutação. E aí ele vê que essa célula também está alterada e cumpre a sua função, que é destruir essa célula. Outra forma de reconhecimento é quando essas células alteradas que sofreram mutação, dano no material genético, promovendo a mutação, quando há uma superexpressão dessas proteínas, de proteínas próprias, ó. Então, proteína própria superexpressada. Não é comum de ser feito isso. Então, quando ele identifica que tem essa superexpressão, o que é que vai acontecer? Ele vai reconhecer que aquela proteína, aquela superexpressão, significa que a célula está alterada. E aí vai novamente destruir. Os vírus oncogênicos, como nós vimos lá, o HPV, Epstein-Barr e outros, HTLV, eles promovem mudanças na célula, né? Não esqueça que é um intracelular obrigatório e alguns integram o material genético viral com o material genético da célula. E isso pode promover mutação da célula hospedeira. E aí essa célula vai perder o seu controle replicativo ou vai sinalizar via MHC de classe 1 que ela está infectada. E aí o linfócito vem e reconhece aqui o antígeno do vírus específico está sendo apresentado e aí destrói essa célula. Então, por aqui nós podemos ver que o CD8 é uma célula que está aí diretamente envolvido nessa supressão de tumor. Ele está vigilante
nas células que apresentam todas essas características de mudanças, elas são destruídas. Se tem esta vigilância, né, e nós vimos que ela é eficiente, nós vimos já que o sistema imunológico ele é altamente eficiente. Então, como é que nós temos tumores? Como é que nós temos câncer? É porque essas células elas fazem evasão a esses fatores celulares do sistema imunológico, né? Então, uma coisa que a gente pode, alguns pontos que eu coloquei aqui, é que o câncer ele também afeta imunocompetente. Não é imunossuprimido só que ele afeta, não. Ele afeta também imunocompetentes, pessoas que têm um sistema imunológico funcionante, né? A supressão imunológica, né? Então, o que é que leva, por exemplo, a essa evasão das células tumorais, a burlar o sistema imunológico? É porque pode ter uma supressão imunológica. E quem que vai fazer essa supressão? Então, por exemplo, eu sou imunocompetente, eu sou capaz de responder, mas eu fui submetido a fatores ambientais, que são os agentes oncogênicos, radiação, né? Eu estou tomando um fármaco imunossupressor. Então, esse e outros fatores. Então, como a gente está falando aqui de agente oncogênico, vamos ficar com a radiação. Ou uma substância química que eu me submeti. Isso pode fazer com que eu tenha uma supressão imunológica. Quem vai fazer isso? Substâncias químicas, radiação ionizante, vai suprimir a minha resposta imunológica. E se eu tenho supressão da resposta imunológica, agora aquelas células mutadas, modificadas, podem ganhar a sua oportunidade, vamos dizer assim, de formar clones, né? De se multiplicar e formar os tumores. Outro fator que está envolvido, né? A apoptose do linfócito TCD8 por diversos outros fatores, inclusive micro-organismos que infectam essas células, os CD8, os linfócitos TCD8, né? Então, se eu tenho muita morte dessa célula, essa célula agora não, é a principal que forma a vigilância, como nós já falamos. E agora eu vou estar desamparado, a minha vigilância não vai ser eficiente e pode ser o momento, pode ser a oportunidade que essas células tenham para se replicar e formar os tumores. A não produção de antígeno tumoral, então aqui na figura a gente pode ver, então como é que vamos acompanhar desde aqui. Então aqui eu tenho uma célula tumoral, como é que eu sei que essa célula é uma célula tumoral? Capacidade de formar diversos clones e formar aquela massa celular que é o tumor, porque ela está expressando aqui algum fator via MHC de classe 1 que está dizendo para o linfócito TCD8 que ela está estranha. E aí, normalmente, o que é que aconteceria aqui? O linfócito TCD8 destruiria essa célula, que é uma célula tumoral, uma célula anormal. Isso é a imunidade antitumoral que nós acabamos de ver, que é mediada principalmente por células. Mas tem algum momento em que esse linfócito não é capaz de reconhecer. Quando que ele não é capaz de reconhecer? Quando há uma falha na produção de antígeno tumoral, essa célula está alterada. Mas veja que ela não está apresentando nenhum antígeno via MHC de classe 1. E aí o linfócito não vai reconhecer. Então a falha ao produzir antígeno tumoral significa que o linfócito não vai destruir ela. E aí ela pode se multiplicar, formar os seus clones. Mutação nos genes de MHC ou não expressão de MHC de classe 1. Olha aí, a célula está totalmente alterada, mas ela não tem nenhuma molécula de MHC na superfície mostrando para o linfócito TCD8. Nós já falamos aqui, na verdade em imunologia, que as células se comunicam através de contato, ligação entre receptores. Então aqui é via MHC de classe 1 ligando no TCR, no receptor de célula T de quem? Do linfócito TCD8. Então se não tem receptor para ele se ligar, ele não vai se ligar e não vai reconhecer que esta célula está alterada, porque ela não está expressando MHC de classe 1. Pode acontecer isso? Pode. É uma forma de evadir. Então vai formar, né? Em todas essas situações que a gente está falando, o linfócito TCD8 não foi capaz de suprimir o tumor, não foi capaz de inibir essa multiplicação celular desde o início, porque ele não tem como reconhecer. A única forma dele reconhecer
é ligação, mas essa célula não está expressando, ela não está produzindo antígeno tumoral, ela não está produzindo, não está expressando moléculas de MHC de classe 1, ou então ela está produzindo, ela está mostrando aqui na superfície que ela é uma célula tumoral, que ela é uma célula mutada, que é uma célula estranha, mas ao mesmo tempo ela produz o quê? Proteínas imunossupressoras. Então, apesar do linfócito TCD8 se ligar e reconhecer, mas ele é inibido, né, pela produção de substâncias por essa célula tumoral. Então, essas aqui são as principais formas, as 3 principais formas dessas células evadirem ao sistema imunológico. E a evasão não foi reconhecido, agora elas vão se multiplicar através de formando os seus clones, e daqui a pouco eu tenho o meu tumor, e se ele for um tumor maligno, ele vai danificar tecidos adjacentes. Se ele for um tumor maligno, ele vai invadir sistema linfático, sistema circulatório e vai fazer a metástase. Essas células vão ser levadas para outro ambiente onde vão formar novos tumores, onde uma única célula é capaz de formar os seus clones e formar aquela massa tecidual anormal. Nós temos alguns efeitos, então quais são os aspectos clínicos, né? Trazendo mais um pouquinho aqui para dentro da nossa área, os aspectos clínicos na neoplasia. Tem alguns efeitos sobre o paciente. Quais são os principais problemas, né? Localização e invasão de estruturas adjacentes. Nós vimos que quem faz isso é tumor maligno. Então, onde é que está localizado o tumor? É um órgão importante? É um tecido importante? Né? Então, a localização e a invasão de estruturas adjacentes é um problema, né? Atividade funcional. Então, se esse tumor está localizado, por exemplo, em um órgão endócrino que está envolvido na síntese de substâncias importantes, então na síntese de hormônios, por exemplo. Então aqui, nesse local, ele vai promover a destruição, se for uma glândula, a destruição da glândula, como por exemplo o pâncreas, e aí se ele destrói o pâncreas, eu posso ter uma hipo ou uma hipersuficiência, uma hipo ou uma hiperprodução daquela substância produzida pelo órgão, que no caso aqui do pâncreas é a insulina. Então eu posso ter um aumento na produção de insulina, porque eu tenho aqui um tumor modificando a atividade funcional dessa glândula. Então um aumento da insulina, a diminuição da glicemia, né? Uma hipoglicemia, que em muitas situações pode ser fatal e que é muito comum nos pacientes com câncer, fazer hipoglicemia. Outro problema no aspecto clínico, sangramento e infecções, que acontecem nos tumores ulcerados. Então eu posso ter o crescimento desse tumor, ele vai lesionar tecidos adjacentes e ele pode levar até a ulceração e sangramento e rompimento de capilares, e aí juncionando com assuntos que nós já falamos nas questões das hemorragias, e isso vai só se amplificando, né? Vai só se amplificando, e aí daqui a pouco eu estou sistemicamente, vamos dizer assim, descontrolado, promovido por quem? Pelo um tumor que danificou o tecido, que promoveu sangramento, que após essa ulceração pode promover a formação de infecções. Daqui a pouco eu posso ter uma infecção localizada, eu posso ter uma infecção sistêmica. Tá? Então as coisas vão só se amplificando, vão só se potencializando. Um problema vai levando ao outro. Caquexia, né, que é o emagrecimento excessivo que a gente vê característico em pacientes com câncer. Então essa perda de peso acentuado, ela está envolvido principalmente com fatores produzidos pelo tumor, como citocinas, como substâncias que inibem a síntese proteica das células, por exemplo. Estou falando de 2, mas são diversos, tá? O assunto é muito mais profundo do que nós estamos falando aqui. Então, os fatores dos tumores estão envolvidos aí nessa perda de peso excessiva. A anorexia, que os pacientes têm em grande quantidade, os pacientes acometidos por câncer, anemia, né? Então, todos esses fatores juncionados vão levar à perda de tecido, né? Tecido de reserva como gordura, músculo, e aí eu vou ver essa característica clínica, né?
visível. Então, quando nós vermos isso, eu tenho que entender que tem fatores promovidos por essa multiplicação celular, por a formação desses tumores, que estão promovendo aquela característica macroscópica visível que eu estou olhando lá no meu paciente. Então, aqui as imagens mostram a questão do local, né, da localização. Então, isso aqui é um fígado, olha aí, tomado por diversos tumores, né? E aí vai ter dano, então os hepatócitos vão ser destruídos aqui próximo do tumor. O tumor o fígado está totalmente tomado por diversos tumores, e aí isso vai trazer grande problema para a funcionalidade desse órgão. Aqui a questão de uma lesão ulcerada, né, promovida por um tumor, e não é para ser agressivo, né, que eu coloquei essa imagem, mas ele promove situações muito mais graves do que essa imagem que eu estou colocando aqui. Tá? Então, no nosso dia a dia de trabalho, nós vamos ver situações realmente complicadíssimas, de lesões teciduais extensas em regiões importantes. Tá? Então, aí não é para chocar, é só para mostrar para vocês que é a realidade que nós vamos encontrar no nosso dia a dia de trabalho. Né? E a outra imagem é o emagrecimento excessivo, que a gente pode ver que é promovido por esses diversos fatores que nós já conversamos aqui. O diagnóstico, como é feito, né? Então, tem o diagnóstico clínico, né? Então, eu vou ter uma suspeita através da minha anamnese, o meu paciente, eu vou ter uma suspeita, né? Então vou perguntar se tem casos na família, o que ele está sentindo. Então isso é o clínico, é as informações que eu junciono para suspeitar que ali esteja acontecendo uma neoplasia. E aí depois eu parto para outras metodologias, os métodos citológicos e histológicos, né? Que são feitos muito, então eu vou coletar o material, né? Então eu já fiz a minha parte clínica, eu já suspeitei, eu já palpei, eu já vi uma massa tumoral ali abdominal, por exemplo. Eu já tenho um exame de imagem que mostra que tem um tumor localizado em determinado local. Qual o próximo passo? É determinar se essa massa celular anormal, ela é benigna ou maligna. Quem vai determinar isso? Várias perspectivas, várias metodologias. Através da citologia e histologia, ou seja, eu vou tirar um fragmento desse tecido, né? Que pode ser através de uma biópsia, de um aspirado, de um esfregaço, né? Depende do acesso que eu tenho a esse tumor. Se for um tumor de pele, um câncer de pele, eu posso tirar um fragmento, né? Fazer uma biópsia. Mas se for de outras regiões, cavidades, por exemplo, eu posso fazer um aspirado através com uma agulha especial e um profissional específico para isso. Se for do colo do útero, por exemplo, que eu suspeito que esteja ocorrendo lá, um esfregaço, né? Vou retirar o tecido ali com uma espátula para poder fazer essa análise. E aí eu vou analisar as alterações celulares, né? Então aqui a gente tem mostrando um esfregaço cérvico-vaginal normal, onde eu vejo as minhas células do epitélio vaginal presente, né? Então não tem alteração. E o esfregaço cérvico-vaginal anormal, onde eu vejo a presença de células que diferem das células normais, né? Núcleo polimórfico, hipercromático. Isso precisa ter muita experiência para visualizar. Então é o patologista experiente que vai conseguir fazer essa identificação, né? E estou falando aqui de uma análise mais simples e inclusive que vocês podem fazer nos postos de saúde. Tem a coleta de PCCU, onde você faz o esfregaço e o profissional vai fazer a análise citológica desse esfregaço e vai ver se as células estão ou não alteradas. Imunohistoquímica, eu posso pegar o tecido e aí eu uso anticorpos para marcar proteínas de superfície de células tumorais. Então eu compro comercialmente os meus anticorpos específicos e faço lá toda a minha metodologia no tecido, faço a marcação e depois vou analisar. Se houve marcação, significa que aquela célula daquele tecido, através dessa técnica imunohistoquímica, mostra que aquela célula daquele tecido é uma célula tumoral. Citometria de fluxo, que eu posso fazer através
dessa metodologia a determinação da característica celular, inclusive de elementos intracelulares, né, de grânulos intracitoplasmáticos. Nós acabamos de ver aqui que eu posso ter o núcleo pleomórfico. Então, se eu sei que a célula tem um único núcleo, e aí quando eu vou avaliar, seja citologicamente, ou seja, através da citometria, eu vejo que ela já está com mais de um núcleo, ela está com um núcleo polimórfico, um núcleo grande, um núcleo aumentado. Tudo isso é um indicativo de que aquela célula está o quê? Alterada. E não esqueça que a gente está falando de núcleo, está falando de material genético. E eu tenho também o diagnóstico molecular, através das PCRs, onde eu posso identificar se está ocorrendo mutações, translocações, e isso aí eu vejo através do diagnóstico molecular. Muito obrigado.